Boa noite, seres de luz. Sejam bem-vindos todos aqui no Instagram e aqui no YouTube. Estamos transmitindo simultaneamente e hoje vamos falar de um tema muito importante. Somos todos seres do universo. Mas o que será que isso quer dizer na íntegra? O que será que isso impacta na sua realidade, no seu dia a dia, no momento que você vive, tá? Então assim, entendam o seguinte. Hoje o que a gente vai conversar não é sobre acreditar ou não. É sobre você começar a lembrar. Você precisa começar a lembrar quem você é, além da sua vida terrestre, além de tudo que você julga ser palpável. E a gente vai entrar nesse assunto hoje com profundidade para que vocês entendam porque sim, nós somos seres das estrelas, nós somos seres do universo. Então entendam, não é sobre você acreditar ou não, é sobre você lembrar. Por quê? Porque você é muito mais do que te disseram. Somos sim seres altamente complexos e das estrelas. Quem tá chegando aqui, deixa eu ver. Boa noite aqui no Instagram, no YouTube, Maria do Carmo, boa noite. Beta Varela, tá sem som, gente. Gente, então vamos lá. Entendam que antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês realmente acreditam que em meio aí a trilhões de galáxias que existem, a consciência existe somente aqui na Terra? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O universo, gente, ele é vivo, o universo ele é consciente. Você já parou para pensar no tamanho real do universo? Isso a gente está falando apenas desse universo. E as outras centenas de universos que existem. Então assim, eu sei que muita gente já ouviu falar por aí que o universo é grande, mas quando a gente realmente se dá conta da imensidão, alguma coisa começa a se mover dentro da gente. A gente começa a levantar alguns questionamentos. Então assim, hoje os cientistas, eles estimam que existam mais de 2 trilhões de galáxias no universo observável, ou seja, nesse universo que cientistas conseguem observar. Então presta bem atenção. A gente está falando aqui, não são bilhões, são trilhões de galáxias. Não são bilhões, são trilhões de galáxias. E dentro de cada uma dessas galáxias existem bilhões de estrelas. E ao redor dessas bilhões de estrelas, ao redor de cada uma dessas estrelas, existe uma média de 5 a 10 planetas. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem ter uma noção da amplitude de tudo isso? Só na galáxia, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, preste atenção, existem 400 bilhões de planetas. Só na Via Láctea existem 400 bilhões de planetas. Só aqui, na nossa vizinhança galáctica. E aí eu te pergunto, você ainda acredita que somente o planeta Terra é habitado? Você acha que em meio a essa vastidão inimaginável, a consciência, ela se manifestou apenas aqui no planeta Terra? Faz algum sentido para você tanto desperdício de espaço? Falem para mim isso. Entendam que isso aqui não é só uma provocação a nível intelectual, tá? Ele é um chamado vibracional. Para quê? Para que a gente pense, para que a gente reflita e para que a gente desperte. A consciência, assim como a vida, ela não está restrita apenas à matéria densa. Ela não está restrita apenas à forma biológica ou apenas também ao nosso modelo de realidade, o que a gente entende ser realidade. O universo, ele é vivo, o universo é inteligente, o universo, ele é auto-organizado.
ele é autorregulado, ele é autoconsciente. E ele vibra em múltiplas camadas de realidade. Não é só apenas essa realidade que você consegue ver e perceber. Ele vibra em múltiplas camadas diferentes de realidade. Muitas dessas camadas estão muito além do que os nossos olhos físicos conseguem perceber. E aí, eu falo para vocês, existem civilizações que já ultrapassaram a necessidade de ter corpos físicos, corpos biológicos. Essas civilizações, elas operam de outra forma. Elas operam através da luz, do som, da geometria. Outras civilizações ainda possuem tecnologias, possuem frequências que são tão elevadas que seria, assim, surreal demais para nossa compreensão, que é extremamente limitada. Então, se por acaso existe ainda em você algum resquício da ideia de que a vida só acontece aqui, a gente vai começar a desfazer aos pouquinhos essas camadas. A gente vai adentrar nessas camadas. E que bom que vocês estão aqui hoje. E aí eu quero saber, eu quero ver os coraçõezinhos subindo aqui. Quero que vocês compartilhem essa live. Porque essa live vai trazer uma nova visão de realidade do que apenas os nossos olhos físicos conseguem ver, entender. E eu vou provar para vocês hoje que nós somos seres das estrelas, que nós somos seres do universo. Eu vou provar para vocês aqui hoje. E quem acredita ainda que isso não é possível, talvez hoje a gente dê uma furada nessa bolha e a gente consiga expandir ainda mais, tá? Então vamos entender o seguinte. Que bom que vocês estão aqui hoje, porque talvez essa conversa hoje chegue num ponto de virada. Um ponto de virada para a sua consciência ela começar a se abrir, tá? Então, assim, o universo, gente, ele não é um espaço vazio. O universo, e a gente tá falando só desse universo local. Existem outros universos, tá? A gente tá falando restritamente apenas desse universo. Mas o universo, ele não é um espaço vazio. Ele é um campo vibracional de infinitas possibilidades. Onde consciências se movem, onde consciências se comunicam, onde consciências se interconectam. Então, se você sente esse chamado, você entende que você, por mais que você não saiba o que é, você percebe que existe algo além. Se você sente saudade de algo que você não sabe nem nomear, talvez, se você sente isso, talvez seja porque parte de você já começa a se lembrar, mesmo que você não tenha uma lembrança concreta, mesmo que você não tenha uma lembrança enraizada. Saiba, você é um ser do universo. E aí eu quero saber com vocês aqui, vocês sentem isso dentro de vocês? Quem é que sente isso dentro de uma forma pulsante, que realmente, mesmo que não saiba, Michelle, eu não me lembro, eu não tenho essa lembrança, mas eu sinto saudade de algum lugar que eu não conheço, de algum lugar que eu não sei onde é. Quem sente isso aqui? Vamos entender aqui uma coisa. Nos foi ensinado a associar a vida e a consciência exclusivamente a um corpo biológico. Um corpo biológico como o nosso, de carne e osso. Foi nos ensinado a associar um DNA físico, a ter nascimento e morte. Só que isso é uma leitura limitada. E hoje a própria ciência já começa a admitir tudo isso. Então entendam, consciência, ela não depende de um corpo biológico. Uma consciência não depende de um corpo biológico. O corpo biológico, ele é um veículo, mas ele não é a origem daquilo. Faz sentido para vocês isso? O que acontece? No universo existem diferentes formas de manifestação de consciência. Algumas ainda operam, sim, em estruturas biológicas que são semelhantes às nossas. São semelhantes à nossa estrutura humana. E existem outras
que não tem nenhuma semelhança com a gente. Absolutamente nenhuma. Então entendam, existem civilizações físicas que têm tecnologia, que têm cultura, que têm história, que têm evolução. E isso já é amplamente discutido em astrobiologia, em exoplanetas, zonas habitáveis e muitos estudos sérios sobre a vida fora da Terra. Só que existem também civilizações que não precisam mais de um corpo físico, de um corpo biológico, de um corpo denso. Essas civilizações são consciências que operam em estados sutis. Elas operam em estado de luz, de plasma, de campo energético, de padrão vibracional, de geometria, que pra gente é difícil a compreensão, mas existem muitas e muitas, milhares de milhões de civilizações que operam assim. E entenda que por elas serem diferentes do que a gente compreenda, por elas não serem físicas como a gente compreenda, elas não são menos reais. Elas não são inexistentes porque você não entende. Elas apenas não estão presas à matéria como nós estamos. Então, essas civilizações existem em frequências onde o tempo e o espaço e a forma, elas funcionam de uma outra maneira, completamente diferente da nossa. E além disso, existem também consciências interdimensionais. E aí aqui a coisa começa a ficar completamente fora da lógica linear. Por quê? Porque quando a gente fala de consciências interdimensionais, a gente está falando de consciências que não habitam um planeta específico, mas elas habitam camadas de realidade. Eu sei que é muito louco a compreensão, principalmente para quem está chegando aqui agora. Mas é importante vocês começarem a abrir a mente para esse tipo de informação. Então, essas consciências interdimensionais, que não habitam às vezes um planeta específico, mas habitam camadas de realidade, elas transitam entre dimensões. Elas operam em campos informacionais de consciência, de geometria, e elas não operam em territórios físicos, delimitados, como a gente conhece, como a gente entende. E isso muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque quando você entende isso que eu estou te dizendo, você vai perceber que a pergunta não é mais essa que eu vou fazer agora. Existe vida fora da Terra? Quando você começa a entender essas camadas de realidade, essas múltiplas formas que as consciências elas podem existir e coexistir, a pergunta que se faz não é mais: existe vida fora da Terra? A pergunta certa não é essa. Quando você entende o que eu estou te dizendo, a pergunta ela passa a ser diferente. Ela passa a ser: em quantos níveis da realidade a vida e a consciência podem se manifestar? Em quantos níveis de realidade a vida e a consciência podem se manifestar? Não é mais existe vida fora da Terra. O erro humano foi achar que tudo precisa parecer com a gente. Esse é o nosso erro, da gente achar que toda forma de vida precisa parecer com a gente. E tem uma passagem de Cryon que eu acho muito interessante. Quem que conhece Cryon me fala aqui. Cryon, eu lembro que há uns 20 anos atrás, quando eu conheci quem era Cryon, a energia, que ele trabalha no serviço eletromagnético e tal, na época que eu li as canalizações dele, que não existia tradução simultânea nem nada, eu lembro de uma canalização dele que eu li, que ele falava o seguinte, ele falava assim, imagina você chegar num planeta onde todas as pessoas são cegas e você é a única pessoa que enxerga. Você acha que você, quando falar para as pessoas que você enxerga, elas vão compreender o que é isso? Não, porque isso não faz parte da realidade delas. E aqui é a mesma coisa. É uma metáfora para a gente entender que existem muitas outras formas de vida, de existência, de coexistência e de consciências poderem se manifestar além da forma física. A forma física é apenas uma das centenas de milhares de formas que podem se manifestar. Então, entendam o seguinte, o nosso erro é achar que as coisas precisam, que os seres, as energias, as entidades, as consciências, elas precisam se parecer com a gente para existir. Isso é um erro.
A gente também tem a mania de pensar, e isso eu vejo muito nos meus posts, as pessoas comentam, quero provas, você tem provas. Então, as pessoas falam que se não existe uma prova cartesiana, aquilo não existe. Gente, o universo, ele não funciona por cópia, ele funciona por diversidade de expressões. A consciência, ela se adapta ao meio, ela se adapta à frequência, ela se adapta ao propósito e às vezes ela se adapta aos corpos. E às vezes ela se adapta a forma nenhuma. Às vezes ela é apenas energia, ela é apenas luz, ela é apenas som, ela é apenas geometria. É difícil para a gente entender? Sim, é muito difícil. Mas vocês precisam começar a abrir a mente, expandir essa forma de começar a entender as coisas. Quando a gente começa a aceitar isso que eu tô falando, as coisas começam a se abrir internamente. Por quê? Porque no fundo, essa conversa que a gente está tendo aqui não é sobre eles. Preste atenção. Essa conversa que a gente está tendo aqui não é sobre eles são assim. Essas consciências se manifestam assim. Essa conversa aqui é sobre nós. Sobre o quanto da nossa própria consciência ainda está limitada a um modelo estreito de realidade. O quanto você está limitado ao modelo estreito de realidade que você precisa de provas, provas e provas, porque se ninguém te prova, aquilo não existe. E entenda que muitas vezes é algo sobre sentir. E talvez seja exatamente por isso que esse assunto incomoda tanta gente. Talvez seja por isso porque tanta gente precisa de provas concretas de algo que não é concreto. Às vezes algo é apenas energia. E isso incomoda muita gente. Não porque seja algo absurdo, mas porque isso desmonta a ideia de que somos o centro de tudo. A humanidade acha que ela é o centro de tudo. E nós não somos o centro de tudo. Nós somos um minúsculo do minúsculo do minúsculo, grão de areia entre trilhões de galáxias, de sistemas, de planetas. Nós somos parte de algo muito maior, muito mais inteligente e muito mais vivo do que nos contaram. Tudo que contaram pra gente não, digamos, não vou falar que não é verdade, mas eu vou falar que é uma parcela ínfima de uma verdade. Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui e já vou entrar. Agora eu vou entrar mais profundamente. Aqui eu tava só floreando para vocês. Vocês vão ver. A Tina tá falando, o sentir é a chave. Vamos expandindo as informações, elas começam a chegar infinitamente. É sobre isso. A Illinois tá falando, eu tenho os desenhos de nascença que mostram essas realidades ainda não reveladas. Perfeito. O Thales Barbosa conhece Cryon. O Alexandre Azevedo está falando, exatamente, a nossa ciência acha que toda forma de vida já tem que ser semelhante à nossa. E por aí vai. Então assim, gente, vamos entender aqui a parte que a gente começa a entender por que nós somos seres do universo. Porque nós somos seres das estrelas. Vamos falar aqui. Vamos entrar nessa parte que mexe profundamente com a nossa identidade e vai explicar muito de toda essa complexidade que é o nosso DNA. Quando a gente fala de DNA, a maioria das pessoas ainda pensa apenas na nossa estrutura biológica de DNA, como a nossa ciência nos mostra. Que essa forma de DNA biológico que a gente herda dos nossos pais, nosso código genético, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, e outras estruturas que a gente herda. E ok, predisposições, traços de personalidade, doenças, essas coisas. Ok, isso não está errado. Tudo isso sim faz parte. Mas essa é apenas uma camadinha, é o grãozinho de areia muito superficial
de tudo que é o DNA. Essa é a parte visível, essa é a parte física do que nós somos. Essa é a parte física da biologia do DNA. Só que entendam, o que quase ninguém fala por aí é que muitos sentem, mesmo sem entender racionalmente. O nosso DNA, ele é multidimensional. O nosso DNA, ele não é só físico, biológico. Ele é um campo de consciência em camadas, dimensões, campos atuantes. São camadas que se desdobram em diferentes níveis de realidade. Algumas dessas camadas são visíveis. Outras, muitas outras, não são visíveis. Algumas dessas camadas estão ativas, outras estão latentes, outras estão esperando o momento certo, a frequência certa, o seu comando certo para começarem a se iluminarem e se ativarem. O nosso DNA, gente, ele guarda códigos da nossa origem estelar. E agora vai ficar importante. Se eu fosse você, eu já compartilhava essa live. Porque agora vai começar a ficar bem importante. O nosso DNA, ele guarda códigos da nossa origem estelar. Sim. Isso significa o quê? Isso significa que parte da sua consciência, não estou falando do seu cérebro, não estou falando disso, estou falando da sua consciência. Dentro de toda essa biologia existem várias partes que se interconectam e são conscientes, tá? Então, isso significa que parte da sua consciência foi semeada em outros mundos, em outras localidades, além Terra, nesses trilhões e trilhões de galáxias, de planetas, de tudo. A gente carrega no nosso DNA arquiteturas psíquicas, a gente carrega habilidades, a gente carrega memórias, mesmo que você não se lembre, elas estão gravadas lá. A gente carrega inteligências, a gente carrega histórias que não foram geradas apenas aqui na Terra. Elas são muito anteriores à Terra. E a gente está falando de memória celular cósmica. A gente está falando de registros que vêm de outras existências, de outros sistemas, de outras realidades que não são lineares como a gente entende, que não são. O que é uma realidade linear? Realidade linear é o que a gente entende equivocadamente aqui na Terra, que a gente acha que existe passado, presente e futuro. Isso não existe. Tudo acontece no agora. Todas as realidades acontecem simultaneamente no agora. Suas vidas passadas, elas acontecem no agora. Tudo está acontecendo no agora. Então, tudo isso está adormecido dentro de nós. Aonde? No seu DNA. Tudo isso está adormecido, aguardando ativação. E a gente vai entrar então agora na parte mais importante, onde você vai compreender que você é sim um filho das estrelas, que você é sim um filho do universo. Presta bastante atenção. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. O nosso DNA, ele foi fractalizado da fonte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não houve separação. Isso quer dizer que você não é separada da fonte. Mas fractalização, ela não é uma divisão. Não é você pegar, deixa eu ver se tem alguma coisa para mostrar para vocês. Não tem. Mas não é eu pegar uma laranja e dividir no meio e eu tenho duas metades. Isso não é fractalização. Isso aqui é fragmentação. Você fragmenta algo. Fractalização, você divide algo em partes que são exatamente iguais em complexidade e estrutura. Então, o que isso quer dizer? O nosso DNA ele foi fractalizado da fonte. Isso quer dizer que não houve separação, mas sim uma expressão em partes iguais, porém manifestada em diferentes planos de existência. O que vai determinar a forma como você percebe é o plano de existência que você está inserido e as limitações desse plano de existência que você está inserido. No nosso caso, 3D, onde a gente não consegue
Por exemplo, perceber o tempo acontecendo no agora. Onde a gente acha que existe linearidade, onde a gente acha que existe passado, presente e futuro. Ou seja, nós somos um fractal da fonte, estamos inseridos nessa realidade, só que essa realidade ela é encaixotada, essa realidade ela é limitada e, portanto, a nossa percepção acontece exatamente dessa forma. Entendam, você é um fractal da consciência fonte, da sua consciência fonte, que decidiu experienciar a vida em vários outros planos de existência e também nesse plano de realidade 3D. Plano Terra, terceira dimensão. Entenda, a Terra existem outros desdobramentos. A Terra não existe só na terceira dimensão. A Terra existe Terra de quinta, de sexta, de sétima dimensão. Você não percebe porque a sua consciência está limitada, porque o seu DNA está adormecido, porque você se sente separado da fonte que se fractalizou em você. Porque na hora que você começar a abrir os seus horizontes, você vai começar a perceber as coisas diferentes. Então preste atenção. A fonte se fractalizou, sua consciência fonte. Sua consciência fonte é um desdobramento da fonte, um dos múltiplos desdobramentos da fonte, uma das múltiplas fractalizações da fonte. Sua consciência fonte, que é a sua rede consciencial de origem cósmica, que eu tenho falado massivamente sobre isso, ela decidiu experienciar a vida em vários planos e também na realidade terrestre 3D. E mais, ela está experienciando simultaneamente, no agora, ao mesmo tempo, em diversos outros planos e realidades. Estão entendendo até aqui? Estão entendendo até aqui? Estão entendendo até aqui? Bora lá, então. Seu DNA, ele funciona como uma antena. Deixa eu pegar uma caneta. Antena. Seu DNA funciona como uma antena. Uma antena cósmica. Ele conecta você com outras dimensões. Ele conecta você, essa antena, conecta você com outras dimensões, com outras realidades, com a sua linhagem espiritual, com a sua família cósmica, com a sua origem verdadeira. Então preste atenção, quando você silencia, o que acontece? Acontece algo mágico. Quando você silencia, você se alinha e se abre. E aí, ele começa a emitir, ele quem? O DNA. Ele começa a emitir e receber informações em níveis muito além do biológico. E, gente, essa é uma chave que muitas pessoas ainda não têm coragem de virar. Que muitas pessoas ainda estão presas em níveis palpáveis, cartesianos, onde se ela não toca, não existe. E essas pessoas que estão presas nessa racionalidade, elas não vão conseguir compreender o que eu estou falando. Entendo que o que eu estou explicando é para você sentir. Muitas coisas você não vai conseguir processar na sua mente racional. Mas você vai compreender em outros níveis. Faz sentido para vocês? Então, essa é a chave que muita gente não tem coragem. Por quê? Porque quando você começa a compreender toda essa complexidade, tudo começa a mudar. Muda a forma como você se vê, muda a forma como você se posiciona na sua vida, no seu dia a dia e como você se posiciona no todo, no cosmos, no além, na conexão com as suas múltiplas fontes. Nós temos múltiplas fontes. Nós fomos sendo fractalizados. Então, assim, quem é a minha fonte mais próxima? A minha fonte mais próxima é o meu eu superior. A minha segunda fonte mais próxima é a minha presença eu sou. A minha terceira fonte mais próxima é a minha rede consciencial de origem cósmica, que pode ser Serafim, Erelim, Galgalim.
E essa outra fonte, que é já uma fonte de níveis angélicos, ela teve outras fractalizações. Entenda que presença eu sou, quando a gente fala de presença eu sou, já é uma consciência coletiva. Quando a gente fala a rede consciencial de origem cósmica, que é a sua consciência fonte, ela é uma consciência coletiva. E existem muitas outras fractalizações até a fonte. Então nós temos várias fontes. Então, quando você começa a perceber tudo isso, você percebe que você é muito além do que você achou que fosse. Por quê? Porque você não é apenas humano. Você é um ser estelar. Você é um ser consciente. Você é um ser com memórias milenares, de trilhares de milênios. Não só da Terra. Você não é daqui. Você não é desse sistema solar. Você não é só dessa galáxia Via Láctea, mas você é algo muito mais complexo. Você é um ser estelar que se expressa aqui e agora através de um corpo físico. Mas quando a sua consciência expande, você acessa outros níveis de realidade, você acessa outros níveis muito mais complexos e expandidos de quem você realmente é. Isso aqui é temporário, de algo que você é muito além. Então, quando você começa a se abrir para isso, você entende que a sua realidade, você quem cria. Você está apenas experienciando a vida na terceira dimensão. Você está experienciando através desse corpo físico, biológico. Mas você jamais deixou de ser quem você realmente é. Em essência, e muito, 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 muito antes dessa experiência na fisicalidade. Quero saber, as fichas estão caindo? Faz sentido para vocês? Estão conseguindo alcançar o que eu estou dizendo, mesmo que não seja pela mente racional? Entendam, você é um fractal da fonte una criadora de tudo, que foi se fractalizando em diversos planos e subplanos de existência. E você agora se expressa nesse plano. Mas, lembra que eu falei que a fractalização não é uma divisão ao meio ou uma divisão em partes, onde cada uma fica com uma parte? Fractalização é uma divisão exatamente igual em complexidade, estrutura em tudo. O que vai limitar, como você consegue perceber, é essa localidade que você está inserida. Mas quando você começa a entender que você é tudo isso, que no seu DNA estão todas essas codificações, o seu nível de compreensão de ser e estar nessa realidade começa a mudar. Então você está se expressando, você é um fractal dessas múltiplas fontes que você foi se fractalizando, se originando, mas você carrega memórias de outros mundos, de outras realidades, de outras missões, de outros fractais. Você carrega memórias de outras galáxias, de outros sistemas. Você carrega essas histórias das dores, das guerras de Órion, das guerras que aconteceram há milhares de milênios e milhares atrás. E eu sei disso porque eu vejo isso quando eu faço um mapa kármico das pessoas. Aparecem as guerras. E essas memórias e registros que as pessoas trazem. Quando eu acesso quem é o seu eu superior, da onde ele veio, o nome dele, quando eu acesso quem é a sua presença eu sou, quando eu acesso quem é a sua rede consciencial de origem cósmica, quando eu acesso as informações que você traz agora, que estão reverberando aí há muito tempo. Então, quando você começa a ativar essas camadas do seu DNA, por que eu sei disso? Porque eu, quando faço um mapa kármico, eu vejo o DNA das pessoas. Eu vejo, eles começam a reagir só de eu fazer um mapa. Eles são ativados só de eu fazer um mapa. Fora os comandos que eu dou. Então, quando você ativa essas camadas do seu DNA, você para de viver como se você tivesse esquecido aqui nessa realidade.
Por quê? Você começa a lembrar. Não é de uma hora para outra, tá, gente? Isso aqui não é efeito instantâneo, efeito Nescau, miojo, essas coisas. Não é instantâneo as coisas. Eu tô lembrando há quase 40 anos. Desde que começou o meu processo de despertar. Então, assim, você começa a lembrar. Você começa a lembrar por que você veio. Você começa a lembrar de onde você veio. Você começa a entender para que serve a sua luz. Você começa a compreender por que você veio vivenciar essa experiência. É claro que existem limitações nessa compreensão, porque é algo muito mais complexo do que nós, na terceira dimensão, a gente consiga alcançar. Nossos eus superiores aí geralmente vibram em 7ª dimensão, 8ª dimensão. Nossas presenças eu sou vibram em 9ª, 10ª, 11ª dimensão. Estão entendendo? Então, você começa a ativar camadas desse seu DNA que aparentemente estavam desligadas e você começa a se lembrar de toda essa complexidade que você é. Você veio experienciar a sua centelha. Você veio, por mais que você não lembre, por mais que você esteja afundada aí no mundo do cão, o mundo do caos, o mundo dos problemas, isso é uma experiência, tipo o Big Brother. Isso é uma experiência que você escolheu se fractalizar porque você queria viver isso aqui com emoção. Você quis vir pra cá, você não lembra, mas você quis vir pra cá. Então você veio experienciar, sua centelha se fractalizou para experienciar essa loucura dessa montanha russa Terra. Sua rede consciencial de origem cósmica se fractalizou diversas e diversas vezes, até que o seu eu superior escolheu se fractalizar em você. E em outras partes também, que existem outras partes. Por algum motivo. Para vivenciar a experiência na terceira dimensão. Com muita emoção. E presta atenção, porque essa é a senha. Talvez você esteja se perguntando assim, ó. Se tudo isso está no nosso DNA, por que nem todo mundo acessa? Ou por que eu não acesso? Porque essas memórias, porque essas habilidades, porque esses registros estelares, eles não estão ativos em todo mundo. Eles não estão ativos em toda a humanidade. E a resposta é bem direta. Por que talvez você não acesse isso? Porque a maioria da humanidade ainda opera apenas de 2 a 3% da sua consciência. 2 a 3% da sua consciência. O resto está bloqueado, o resto está trancado por densidade vibracional. Por isso que eu falo, quanto mais você se limpa, quanto mais você pratica a sua reforma íntima, quanto mais você limpa o seu campo energeticamente, limpa a forma de pensamento, miasmas, energias escuras, energias densas, quanto mais você quer se curar, limpando as suas histórias, as suas mazelas, as suas lembranças, as dores, desfazendo esses nós, seus karmas, suas culpas, seus medos, seus bloqueios. Quanto mais você limpa tudo isso, mais você expande sua consciência. Mais você sai dessa densidade vibracional e mais você sutiliza a sua energia. Então, são camadas e mais camadas de medo, de dor, de controle e de manipulação. Porque sim, existe muita manipulação. Mas você sabia que isso ia acontecer. Você não é vítima. E aí aqui entra uma verdade que ela precisa ser dita com amor e sem filtro. Vamos lá. Estão preparados? Verdade que precisa ser dita com amor e sem filtros. Esses códigos, eles não estão ativos porque existe uma escolha. Uma escolha, ainda que seja inconsciente, de continuar adormecido. Como assim? Mas eu não quero ficar adormecido, Michele. Eu quero despertar, eu quero experienciar. Como assim? O que isso significa? Eu dizer para você que códigos não estão ativos porque isso ainda é uma escolha
sua ou da humanidade, mesmo que seja a nível inconsciente. O que isso significa? Muitas pessoas, elas vivem no piloto automático. Muitas pessoas estão presas na programação coletiva e vão repetindo padrões há milênios. E quais programações são essas? Vou dar alguns exemplos. Uma das programações que é muito forte aqui no planeta Terra, na terceira dimensão. Trabalhe, produza, consuma, obedeça. Trabalhe, produza, consuma, obedeça. A gente vive para trabalhar, a gente vive para produzir, a gente vive para consumir e a gente vive para obedecer ao sistema. Por mais que você fale, não, eu não faço nada, não, você faz. Você faz. A gente não tem como estar completamente fora disso, tá? Qual a outra programação que existe? Você não é apenas o corpo. Muitas pessoas acham, se não tem prova, não existe. Gente, eu fiz um post, eu faço os meus posts, toda hora vem alguém falar isso, me prove. Primeiro que eu não tenho que provar nada pra ninguém. A pessoa que ela se coloca, me prove, minha filha, dá tiro no escuro, porque é a mesma coisa que nada. Ela não está entendendo absolutamente nada. Então, assim, você não é apenas um corpo. Essa é uma das programações também. Outra programação que veio muito pra gente. Você não tem poder. A gente acreditou achando que Deus vai resolver tudo. Quem é Deus dentro do sistema? Já parou para pensar nisso? Deus do sistema não é a fonte divina criadora. Foi um Deus distorcido, manipulado, inserido pelo sistema. Um Deus que julga, que pune e que é vingativo. Já parou para pensar sobre isso? Esse Deus não é a fonte. Esse Deus foi criado para te tirar o poder que você tem. Outra programação. Tudo que é real é o que os olhos podem ver. Tudo que é real é o que os meus olhos podem ver. Se eu não posso ver, não existe. Se não tem provas, não existe. Muita gente ainda duvida dessas informações porque não vê. Essas camadas, porque não vê. Muita gente duvida dessas informações porque não vê as camadas do DNA. Elas só entendem o que a biologia está dizendo. Muitas pessoas duvidam dessas informações porque não conseguem ver essas memórias estelares. Mas deixa eu te dar um exemplo bem simples. Vamos lá. Agora você vai entender. Você vê o sinal do Wi-Fi? Não, você não vê o sinal do Wi-Fi. Mas se o sinal do Wi-Fi não estiver funcionando, você vai perceber na hora, não vai? Isso é palpável? Você pega o sinal do Wi-Fi? Não, ele simplesmente é. Você pode estar numa estrada, andando a 150 por hora, do outro lado do mundo, que a rede vai estar funcionando. Você vê? Você pega? Você vê fios te ligando? Não. E aí? Ela existe. Você sabe que ela existe. Porque mesmo invisível, essa rede de Wi-Fi, ela carrega o quê? Informação. Ela conecta, ela transmite e ela permite o acesso. Ela permite que você faça uma ligação por telefone. Ela permite que você se conecte, que você ouça uma música. E o mesmo acontece no nosso campo eletromagnético. Com os arquétipos, com os arquivos do nosso DNA, com os códigos de memórias. Eles estão no seu DNA e eles não estão no seu DNA biológico. Eles estão no seu DNA multidimensional. Eles estão ali, mesmo que invisíveis aos seus olhos físicos, assim como o Wi-Fi. Outro exemplo. Ondas de rádio. Você está num carro, você liga o rádio e começa a ouvir uma estação. Mas cadê a música antes de você ligar o rádio? Cadê a música antes disso? Cadê a onda que trouxe aquele som? Você viu a onda trazendo o som? Você apertou o rádio e você viu a onda entrando dentro do seu rádio? Você não viu. A onda estava no ar, só que em outra frequência, em outra dimensão.
E você, através do seu aparelhinho de rádio, você sintonizou. Faz sentido para vocês? O nosso DNA ele funciona da mesma forma. Ele é como uma antena multidimensional. Ele recebe, ele emite, ele decodifica os sinais de outras dimensões, de outras realidades, de outras estruturas, formas, geometria, som, luz. Só que ele recebe, emite, decodifica, porém, nós precisamos sintonizar. Quando você estava lá no carro que você ligou o seu radinho e a onda entrou e começou a tocar música, você ligou o rádio, você sintonizou. Quando você estava na estrada a 150 por hora, lá do outro lado do planeta, telefonando para alguém via WhatsApp, sei lá o quê, você fez o quê? Você sintonizou o número daquela pessoa. Com o DNA é a mesma coisa. Ele vai receber, emitir, decodificar, transferir. Porém, você precisa sintonizar. Você precisa sair do ruído da mente, que precisa de provas concretas, palpáveis, cartesianas, de tudo. Dessa mente que está programada por hipnose. Você precisa sair desse ruído e entrar numa frequência que te permita perceber e receber essa informação. Vou dar mais um exemplo. Mais um exemplo das ondas. Micro-ondas. Forno de micro-ondas. Você, quando coloca a sua comida para esquentar dentro do micro-ondas, quando ele está esquentando lá o seu alimento, descongelando, fazendo o que quer que seja, você vê a onda esquentando? Você não vê a onda esquentando, mas você deixa ele ali 2 minutos e o seu prato sai pelando. E como é que o alimento aquece? Por quê? Porque a vibração daquelas ondas, do micro-ondas, gera o efeito, mesmo que não tenha forma, mesmo que não seja visível. Como é que a tua comida esquenta? Então, assim, por que a gente ainda acredita que só é real o que a gente consegue ver com os olhos? Isso é um reflexo do controle. E isso é um reflexo de hipnose. Isso é um reflexo do que nos ensinaram a desacreditar da nossa própria percepção sutil. Lembra que eu te perguntei quem era Deus para você? O Deus punitivo, vingativo, manipulador? Aquele que você tem que temer? Por que eles inseriram esses personagens arquetípicos dentro dessa programação Matrix? Porque assim a gente vai desacreditando da nossa percepção sutil. Nos ensinaram a não confiar no que o nosso corpo está sentindo, no que a nossa alma está gritando. Enquanto isso, os códigos seguem ali, dormindo no seu DNA. Não porque esses códigos estelares não existam no seu DNA, eles existem. Mas por que eles estão adormecidos? Porque ninguém ensinou a você sintonizar. Porque você recebeu a programação desde o momento que você nasceu e você está recebendo há diversas vidas essa mesma programação. Então, para você, é muito difícil entender que o que você não está vendo está acontecendo. Só que agora, você está ouvindo, está aqui ouvindo. Agora, o que acontece? Só da gente conversar aqui, a vibração já vai te puxando para outro lugar. Essas crenças, elas são reforçadas massivamente por gerações, gerações e gerações. Todos os dias, em todas as esferas, na mídia, na cultura, na educação, na religião. Elas vão criando um campo coletivo hipnótico que mantém o DNA multidimensional inativo, desligado, bloqueado. Pessoas que estão dormindo, pessoas que estão robotizadas, pessoas que não têm capacidade de pensar e ver além da caixa que elas mesmas foram colocadas. Colocaram a gente dentro de uma caixa e as pessoas aprenderam a não pensar fora dessa caixa. E além disso, existem interferências. Sim, existem interferências externas que bloqueiam, que abafam, que desviam a consciência humana.
Para quê? Para que a consciência humana não entenda a complexidade estelar que ela é e para que ela não resgate a sua própria sabedoria, gente. Muitas pessoas estão dormindo. Aqui, a Maria Anar. Quer entender o game? Só imagina que você é um computador do mesmo jeito. Quem sabe programar fica mais fácil. É exatamente isso. Exatamente isso. Desde que eu fiz a ativação do meu DNA, várias coisas aconteceram. De cara, a linha de tempo que se abriu. É exatamente isso. É exatamente isso. E aquele negócio, muitas pessoas ficam procurando, às vezes, algo palpável. E não é palpável. Porque o que vai mudar é quem você é e como você percebe a realidade que você está experienciando. E isso é a maior sacada de todas. Então, assim, muitas pessoas estão dormindo não por ignorância, mas por terem sido condicionadas a esquecer. E aí aqui vem a chave. A ativação, ela começa com frequência. Com algo que você não pode ver, mas é com frequência. Quando você começa a vibrar diferente, tudo começa a se mover. Então entenda, não é sobre saber tudo de uma vez. Não é sobre ativar tudo de uma vez. Não é sobre você estar com 2, 3% de capacidade de querer chegar a 100 do dia para a noite. Não é isso. Mas é sobre você querer expandir. É sobre você querer lembrar. Quando a busca é real dentro de você, quando o seu coração se abre para essa verdade da sua própria essência e a complexidade do que você é, mesmo que você não esteja vendo, uma onda já se move no campo. O DNA já começa a responder, ele se ilumina, ele recebe informação. Vocês que estão aqui assistindo essa live é ativacional. Só da gente estar falando do DNA, entrando nesse nível de conversa que não vibra na terceira, não vibra na quarta e não vibra na quinta dimensão. A gente está tendo uma conversa aqui que vibra entre sétima e oitava dimensão, no mínimo. O seu DNA já começa a responder. As camadas começam a se comunicar, se interligar, trocar informações. Os códigos começam a ser lidos, reconhecidos, integrados, trabalhados. Então entenda, você não precisa esperar que algo externo venha te ativar. A vibração que ativa, ela está dentro. E ela parte do princípio de você começar a lembrar, de você começar a entender, de você começar a mexer com essas informações. Então, só de assistir essa live, a ativação já está acontecendo. Faz sentido para vocês isso? Responde para mim. Faz sentido para vocês? E quando tudo isso se alinha com a sua verdade, nada mais vai parar o seu despertar. Até aqui tudo certo? Porque agora a gente vai entrar na parte das linhagens estelares. Quem está preparado para a parte das linhagens estelares? Quero ver comentários. Virgínia, com a Michele, com a Raíza, ativa automático de você entrar na onda. A internet fica caindo, acho que é na sua casa, Nina, porque acho que o pessoal não tá reclamando, não. Então, assim, gente, vamos lá. Vamos entrar na parte das linhagens estelares. Todo mundo entendendo? Sim, sim, sim. Dani, Milena, a Elisa. Beleza, então vamos lá. Muito sentido. Vamos entrar na parte das linhagens estelares. Então, agora que a gente já entendeu o DNA, que ele é multidimensional, ele não é apenas biológico, que nem a nossa ciência está dizendo, e que ele carrega muito mais do que apenas essa informação biológica terrestre, a gente precisa falar agora de algo que vai tocar na alma, que são as linhagens estelares. O que acontece? Muitas almas que estão encarnadas aqui na Terra, agora, não são originalmente da Terra. Elas vieram de outros sistemas, de outras galáxias, de outras dimensões, de outros planos e realidades. Vieram com uma missão, vieram com uma bagagem, vieram com registros que ultrapassam completamente o que a gente vive aqui. Então, essas almas, elas carregam linhagens estelares ativas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas são fractais de civilizações conscientes
que existem em outros planos, na maioria das vezes, em dimensões superiores. Isso não é fantasia, isso é a lembrança começando a emergir. Então, quando a gente fala de origem estelar, a gente está se referindo a consciências que vibram em frequências diferentes da nossa realidade tridimensional. Cada uma dessas origens, ela traz características, habilidades e memórias específicas. Então vamos lá. A Terra, ela é habitada por uma diversidade enorme de consciências com origens cósmicas distintas. Muitas delas, elas estão operando sob o véu. O que isso quer dizer? Muitas dessas linhagens estão operando sem lembrança, sem memória, e outras estão parcialmente despertas e, graças a Deus, o número crescente está em fase ativa de reconexão. As principais linhagens estelares atualmente encarnadas, operando diretamente no plano terrestre, lembrando que uma alma pode carregar mais de uma linhagem na sua malha. Pode não. Tá errada essa frase. Lembrando que cada um de nós, cada uma de nossas almas, carrega sim, e eu afirmo, estou afirmando com 100% de exatidão, que a gente carrega muito mais do que apenas uma linhagem na nossa malha, tá? Alguns exemplos de linhagens que estão aqui, ou seja, que somos fractais dessas linhagens, ou seja, que isso está codificado no nosso DNA. Arcturianos, que são seres de consciência avançada, geometria sagrada, tecnologias e campos de luz, de plasma, arquitetura estelar e cura vibracional. Pleiadianos, que trabalham com amor, sensibilidade, reconexão emocional, beleza e arte. Sirianos, que a gente tem um monte de linhagens sirianas, tá? A gente tem um monte de linhagens pleiadianas também, um monte de linhagens arcturianas também, tá? Sirianos são guardiões de sabedoria ancestral dos registros da terra e dos códigos das águas. A gente tem linhagens também de Vega, que são aí movidos por pureza, expressão do som primordial. Muitos são ligados à música e ao verbo do Criador, da fonte. A gente também tem agora aqui muitas linhagens andromedanas, que são consciências tem consciências expandidas sobre liberdade, sobre quebra de sistema, de aprisionamento, leitura temporal, tá? A gente também tem muitas linhagens de Lira, que é uma civilização aí ancestral ligada a muitas vertentes, muitas outras linhagens, muitas raças. As linhagens de Lira, eles são arquitetos da consciência e da forma. A minha presença, eu sou, é de Lira, tá? A minha presença, eu sou, é de Lira. A gente também tem muitos seres de Órion, tanto positivos como negativos. A gente sabe que Órion foi o palco aí de várias guerras galácticas, tá? Algumas, e tem muitas almas que vieram de lá e que carregam memórias de dor, de polaridade, de aprendizado com o poder. Entenda que mesmo que você não tenha uma conexão direta com Órion, a gente traz registros dessas guerras no nosso DNA, tá? A gente também tem muitas linhagens aí de Altair, que tem consciências pacificadoras, de harmonia. A gente também tem aí linhagens dos Blue Avians, são os aviários azuis. São seres de altíssima vibração, de sabedoria por geometria, som e luz. A gente também tem aí de vários felinos. E existem felinos de Sírios e felinos de Lira. E deve existir de outros lugares também, que são guardiões da coragem, da proteção, da realeza, da honra. A gente tem seres delfinoides, cetáceos, que são consciências aquáticas. A gente tem muita gente de Sírios, tanto de Sírios A, Sírios B, Sírios C, tá? Então, assim, Sírios é um sistema estelar triplo, com origens diferentes de cada estrela. Pode ser de A, B ou C, que implica aí em uma porção de variedade, tá? E existem muitas e muitas outras linhagens, não dá para limitar o infinito do universo colocando em um catálogo, né? Mas o mais importante aqui não é a gente decorar esses nomes, é a gente começar a sentir. Então para pensar.
Você vibra com alguma dessas linhagens? Você sente assim, que você fala assim, não, essa linhagem ela bate forte em mim. Se sente, já comenta aqui. Você sente saudade sem explicação de algum lugar que você não sabe exatamente onde é? Será que você sente que você pertence a algo maior que você nunca conseguiu nomear, nunca conseguiu dar um nome para aquilo? Se você sentiu qualquer coisa dessas, isso não é coisa da sua cabeça. Isso é memória. É memória aflorando, mesmo que você não lembre exatamente o que é. Isso é origem, isso é ressonância de algo que está codificado no seu DNA, nos seus registros acásticos, nos seus registros cósmicos. E a nossa missão, dentro de toda essa experiência, porque ninguém aqui é vítima dessa experiência, nós viemos para plano 3D Terra porque quisemos. Nós nos fractalizamos lá da 6ª, da 7ª, da 8ª dimensão que nós estávamos para vivenciar essa realidade. A gente pode não lembrar o motivo, mas a gente quis muito vir para cá. A gente queria viver com emoção. A gente quis viver a experiência na dualidade. E a nossa missão dentro dessa experiência toda é apenas uma. A única missão que nós temos é lembrar quem nós somos. Porque no momento que você lembra quem você é, toda essa bagaceira aqui começa a fazer sentido para você. O quebra-cabeça das 1000 peças começa a ser montado. Então, para de procurar a missão fora de você. A missão que você tem é lembrar quem você é. Como eu faço para lembrar? É aos poucos, se reconectando ao seu eu superior, se reconectando à sua presença eu sou, se reconectando à sua rede consciencial de origem cósmica. Quando? Todos os dias, várias vezes por dia. Trabalho de formiga, mas aos poucos as coisas vão começar a fazer sentido para vocês. Então, entenda, a gente não tem apenas uma conexão estelar, a gente tem afinidades. Algumas são mais pulsantes, algumas são mais vivas, algumas estão atuando e outras às vezes estão nos bastidores, mas elas estão ali. Eu tenho fractais andromedanos, eu tenho fractais pleiadianos, eu tenho fractais arcturianos. E tudo isso está codificado no nosso DNA. As mais comuns aqui na Terra, né, que a gente tem fractais do nosso eu superior, da nossa presença eu sou, as mais comuns são arcturianos, pleiadianos. Os arcturianos, eles são como se fossem assim os nossos avós, tá? Então, a gente tem DNA arcturiano. Pleiadianos são como se fossem os nossos pais, tá? A gente tem siriano. Os liranos vêm antes dos arcturianos, porque é uma civilização que é muito mais antiga. Tivemos guerra em Lira também. Então, vamos falar de algo que aparece com muita força nos meus atendimentos, que é o fractal arcturiano. E o que é isso? É quando uma parte sua, um fractal da sua alma, está em manifestação ou em conexão ativa com essa consciência arcturiana. Ou seja, é uma expressão sua que está desdobrada num outro plano, conectada a uma civilização arcturiana. E parte dessa frequência opera simultaneamente em você, aqui na Terra, mesmo que você não tenha consciência disso. E isso é o que a gente chama de espelhamento de consciência. O que isso quer dizer? Que você é um reflexo aqui de algo que vibra em outras camadas da criação. Só que você está vivendo aqui como um humano na 3ª dimensão. Só que existem outras partes suas operando simultaneamente em diversas outras realidades dimensionais. Muitas pessoas que têm esse fractal ativo sentem isso como uma saudade que não passa, uma sensação de que a Terra nunca foi o lar definitivo. É como se algo estivesse faltando, mas entendam, nós somos filhos do universo.
Nós estamos na Terra porque quisemos vir para a Terra. Mas em algum momento da nossa experiência, a gente vai para outros orbes. Entendam, a jornada, ela não é finita, ela é infinita. Não tem sentido você ficar apenas preso em um lugar. Você só precisa lembrar quem você é. Então, muitas pessoas sentem como se alguma coisa estivesse faltando, como se estivessem esperando algo. E estavam esperando esse momento de ativação. Porque a verdade é essa. Nem todo mundo encarnado aqui é daqui. Nem todo mundo encarnado aqui é daqui. E como saber se você que está aqui na minha live é daqui? Com certeza você não é. Porque as pessoas que são terrestres, apenas e puramente, elas não se interessam por isso. A consciência é muito mais limitada. Então, isso aqui não é para inflar o ego. É para lembrar a missão. É para você parar de se sentir errado, deslocado, perdido, querendo ir embora. Porque não é a hora de ir embora. Você, na verdade, só estava desconectado da sua origem. Você só precisa lembrar e se reconectar. Por quê? Porque quando você lembra, automaticamente o seu DNA é ativado e vice-versa. Quando você ativa o seu DNA, você lembra. Quando você lembra, você ativa o seu DNA e vice-versa. Isso é uma dança, isso é uma música, é uma sinfonia onde todos os instrumentos trabalham juntos. Essa saudade que você sente, ela tem nome. Ela tem cor, ela tem som, ela tem vibração, ela tem geometria. E ela começa a se dissolver quando você se reconecta com quem você é de verdade, com a inteireza e a complexidade de tudo que você é, na sua totalidade. E é por isso que eu venho batendo tanto nessa tecla. Reconexão com a rede, reconexão com a sua rede consciencial, reconexão com o seu eu superior. Ah, Michele, mas eu não fiz um mapa cástico com você, eu não sei o nome do meu eu superior, eu não sei o nome da minha presença, eu não sei quem é a minha rede consciencial de origem cósmica. Não tem problema. Você não precisa saber. Você precisa se reconectar. Mesmo que você não saiba os nomes, mesmo que você não saiba de onde você é. Porque à medida que você começa a se reconectar, o seu DNA ativa, você começa a lembrar. Você começa a ser guiado pelo seu eu superior. Você começa a sair no piloto automático e do controle e se permitir ser guiado por você que vibra numa dimensão mais expandida. Faz sentido para vocês? E quando você começa a se reconectar diariamente, as peças desse quebra-cabeça de 1000 peças começam a se encaixar. Porque você começa a lembrar, o seu DNA começa a ativar. Você começa a entender por que você está aqui. Seu DNA possui codificação de diversas partes do cosmos. E isso não é uma prioridade que eu, Michele, tenho. Ai, Michele, você tem Andrômeda, Pleiades, Lira, Arcturus. Não! Todos nós temos. Todos nós temos. A gente tem conexão de diversas partes do cosmos. Algumas ficam mais pulsantes num determinado momento, às vezes ficam mais pulsantes em outro momento. Então a gente tem Arcturus, Pleiades, Sírios, Órion, Andrômeda, Lira, Vega. Como eu falei, tem o fractal arcturiano, andromedano, lirano, Pleiades. Isso está no meu DNA. Então entende uma coisa aqui nessa live. Você é muito mais do que te contaram. As suas linhagens estelares são parte da sua assinatura de alma, parte de tudo que você é. Vocês não estão sozinhos, vocês nunca estiveram sozinhos. E chegou a hora de lembrar. Chegou a hora de lembrar. E vamos ter a próxima live. Próxima live vai ser na segunda-feira, tá? A gente vai falar sobre os arcturianos com profundidade. E eu tenho certeza que existe codificação arcturiana no seu DNA. Faz sentido para você o que eu falei aqui? Faz sentido para vocês? Vocês não estão lembrando por acaso. Vocês estão sendo chamados para o tempo onde a verdade e a lembrança, elas começam a se abrir. O Ricardo está falando, Michele, eu consigo ajudar as pessoas a se conectar com o eu superior, com os pacientes, através da regressão. Perfeito. Também dos arcturianos. Perfeito. Perfeito.
Eu tenho uma marca no corpo local em que estava ferida, eu caía e nasci com uma marca no abdômen. Você percebe que muda a energia dos lugares? Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, porque pode estar um pouco fora do contexto, talvez de uma parte que eu estivesse falando e eu não entendi. Gente, é sobre isso. A gente começar a lembrar. A sua missão não é fora, a sua missão é dentro. É você lembrar toda a complexidade de tudo que você é. É você entender que você, ativando várias partes suas, você tá lembrando quem você é. Por mais que isso não seja instantâneo. E tá tudo bem. A gente não precisa lembrar de tudo de uma vez só. Olha a densidade de tudo. Entende? Só que quando a gente começa a operar com essa clareza, as coisas começam a se abrir e você começa a entender essa experiência emocionante que você escolheu experienciar. Entende? Gente, então é isso, ó. Nossa próxima live... Ah, era para outra pessoa, então tá. Nossa próxima live vai ser segunda-feira. Nossa próxima live segunda-feira, 7 horas da noite, 19 horas, horário do Brasil, tá? Vou tentar transmitir também pelo YouTube, não consegui, de novo, né? Tá acontecendo alguma coisa aqui que a gente não sabe o que é, mas tentarei, mas de qualquer forma vou estar aqui no Instagram, tá bom? Gratidão infinita, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e espero que vocês compartilhem muito, 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 muito essa live porque eu vou deixar ela salva. Gratidão, chuvas de bênçãos pra todos nós.